Desfalecerão os habitantes da terra, desaparecerão os animais, as aves do céu e os peixes do mar. Oséias, capítulo 4, versículo 3, está profetizando o fim do mundo? Vem comigo, vamos tratar deste tema. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. A questão do dia é, Oséias capítulo 4, versículo 3, o profeta está anunciando o fim do mundo? Então você pode abrir a tua Bíblia em Oséias capítulo 4, e lá no versículo 3, se você ler com calma, você sim, talvez vai ficar um pouco preocupada, porque o texto parece meio pesado. Mas este versículo 3, ele está em função dos dois primeiros versículos. No primeiro versículo é apresentado o público-alvo desta fala forte que Deus apresenta por meio do Oséias. E qual é o público-alvo? Neste momento aqui, são os israelitas, mas precisamos compreender que israelitas, neste momento da história, diz respeito ao reino do norte, chamado de Samaria, Israel ou Efraim. Reino do norte que nesse momento da história era constituído de 10 tribos. Em seguida, o profeta fala que Deus vai abrir um grande processo. Por quê? Porque não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E nós precisaríamos comentar brevemente estas palavras. Qual a ideia de fidelidade? No texto hebraico nós temos o substantivo emet, que literalmente significa verdade. Entretanto, no hebraico, o substantivo emet, verdade, emuná, fidelidade, e amém, amém, procedem da raiz do verbo crer, no hebraico aman. Portanto, o essencial de emet, neste texto, seguindo aquilo que é básico para todas as palavras que procedem de aman, crer, o essencial é a ideia da constância, estabilidade. E essa noção de constância, estabilidade, inclusive, faz parte da compreensão do verbo crer, do hebraico aman. Quer saber um pouco sobre isso? Clica aqui no card e você verá este tema. A segunda palavra, não há fidelidade e agora nem amor. É importante dizermos que a palavra que a minha tradução apresenta como amor é o hebraico hesed. Hesed não é uma boa ideia. Hesed sempre é reconhecido na ação. Hesed poderia ser traduzido por bondade, amor, misericórdia. Bom, a palavra a ser escolhida não parece ser tão mais importante que a ideia básica do Hesed, é ação. E a outra palavra é conhecimento de Deus, ou seja, falta fidelidade, falta amor e falta conhecimento de Deus. Da'at, conhecimento Elohim, de Deus. Importante destacar que esse conhecimento não significa apenas um acúmulo de informações na memória, mas é um tipo de conhecimento que nos remete a uma relação profunda com Deus e com a sua lei, com a sua Torá. De tal modo que se não há conhecimento de Deus ou relação com Deus, falta a relação com o próximo também. E nesse sentido, as injustiças começam a se perpetuar e aumentar. Mas voltando para a questão central, Oséias, no capítulo 4, versículo 3, está anunciando mesmo o fim do mundo? Não é bem isso, mas o profeta está anunciando aqui uma contracriação. E é curioso que, se tomarmos o primeiro relato da criação, esta é a ordem que aparece no primeiro relato da criação, inclusive com o ser humano sendo o último entre todos aqueles que foram criados por Deus. Na prática, portanto, o que Deus anuncia por meio do profeta Oséias? Anuncia o seguinte, que se continuasse a faltar aquilo que seria o essencial na relação com Deus e na relação social, bom, aí então a própria comunidade se desfacelaria. Tanto é que o texto fala o seguinte, que ao invés de fidelidade, amor e conhecimento de Deus, sobram outras coisas. Mas que coisas sobram? Perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. Bem, teria sentido a obra de Deus continuar se ela não funcionasse minimamente de acordo com aquilo que foi pensado por Deus lá no princípio de tudo? O final seria esse, então. O final seria uma contracriação,
E vale lembrar ainda que esta profecia aqui de Oséias no capítulo 4 retoma aquela condenação lá no Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Dê uma olhadinha no texto e você pode conferir direitinho esta dimensão. Combinados, o Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7 e Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3, nos chamam a atenção para uma situação, a necessidade de conversão. E não só daquele povo, mas a nossa conversão hoje também. Nós não queremos uma contracriação, por isso precisamos buscar Emet, Hesed e Da'at Elohim. Verdade, misericórdia e o conhecimento de Deus que se dá na relação com Ele. Espero que essa reflexão faça sentido na nossa vida e também desejo que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre todos os teus caminhos e as tuas escolhas. Paz e bem.